Ló, o povo que chegou no Mar Vermelho também, né? Tem um problema, mas não é barreira, que é isso aí, uma coisa que está impedindo, mas não tem nada que impeça o povo de Deus. Nós olhamos para cima e vamos até de olhos fechados. Glória a Deus, aleluia. Barreira não é barreira. Bonito ele, glória a Deus. Vamos ver as heroínas, as heroínas. Amém, glória a Deus. Seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido é o seu nome, aleluia, Jesus. Glória a Deus, fiel. Senhor, te adoramos.
Roberto. O hino. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Deus. aleluia, Jesus. Grande Deus. Oh, louvado seja Deus! Aleluia! Abençoa, Jesus. Grande glória. Eu creio, Senhor, eu creio. Aleluia. Oh, grande Deus, aleluia, Jesus. Oh, exaltado é o seu nome. Abençoa, Jesus! Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abençoa, Jesus! Deus querido! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero lhe falar de um amor tão grande que não pode mais calar. Aleluia, Jesus. Sinta esse amor dentro do teu ser. O Pai deu o seu filho pra morrer por mim e por você. Não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Ele está tirando o teu vazio, Ele está tirando a sua solidão, Ele está falando agora no teu coração. Aleluia! Ele está tirando o teu vazio, Ele está tirando a sua solidão, Ele está falando agora no teu coração. Aleluia. Aleluia, Deus! Deus maravilhoso! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso! Aleluia, Hoje, o Filho de Deus quer te salvar, vida nova e alegria Ele quer te dar. Ouça, é só abrir teu coração, que o nome de Jesus te dá libertação. Não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Ele está tirando o teu vazio, está tirando a sua solidão, Ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando o teu vazio, Ele está tirando a sua solidão, Ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando o teu vazio, Ele está tirando a sua solidão, Ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando o teu vazio, Ele está tirando a sua solidão, Ele está falando agora no teu coração.
Vamos saber ouvir a esposa do pastor. Eu para pregar, você pregaria, mas assim, não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Passam rápidas, né? Mas eu quero aqui parabenizar, né, a nossa amada igreja, a congregação, as irmãs, que pela misericórdia do Senhor tem conquistado mais um ano de vitória, né? Desde o aniversário da igreja e do ciclo de oração. Graças a Deus por essa vitória que os irmãos têm aqui conquistado no Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias são para sempre. E é por isso que nós estamos diante do Senhor, porque nós realmente temos esse privilégio de podermos estar diante do Senhor buscando, embora venham, como disse a nossa irmã Rita, as turbulências, as lutas, porque é necessário que elas venham, né? Mas é necessário estarmos diante do Senhor, para que possamos ter forças, né? Quando as lutas vierem, nós temos forças e não desfalecermos. Eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Alguns versículos eu terminar. A partir do 9 que diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Graças a Deus, irmãos, que esse versículo maravilhoso, né, que nós temos aqui na palavra do Senhor, que faz com que nós confessemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? Que no nosso coração nós cremos e cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E nós cremos e professamos a nossa fé, verdadeira fé. Que não adianta apenas nós sermos crentes, né? Mas cristãos mesmo, né? Como aqueles cristãos que receberam o nome de cristãos no livro de Atos. Porque crentes, até o diabo né? Crê e treme, né? Diante dos homens, diante de Deus. Mas é importante nós estarmos confessando diante do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado muitas vitórias. Não temos podido estar aqui com os irmãos, porque o trabalho ali na sede é bastante grande, graças a Deus, né? Nós temos trabalhado segundo a misericórdia do Senhor Jesus, também trabalhamos materialmente. Então, fica difícil nós podermos estarmos nas congregações, mas nós oramos pelos irmãos e sempre que possível, quando o Senhor prepara, nós estamos junto com os irmãos, né? Também gostaria de dizer às irmãs aqui do Jardim Rosinha que eu senti a falta das irmãs em São Caetano, né? Que as irmãs são poucas aqui, mas nós sentimos a falta das irmãs. Nós somos um corpo, né? E um corpo sente a falta dos seus membros, né? O corpo não pode andar sozinho, sem os braços, sem as pernas, né? Então, eu quero dizer às irmãs que senti realmente a falta dos irmãos aqui, das irmãs, né? Mas mesmo assim, eu louvo o Senhor pela vida das irmãs que estão aqui perseverando. Eu sei que é difícil, Eu também tenho meu trabalho secular, né? Trabalho fora, 6 horas, 5 horas dentro de uma sala de aula, depois chegamos, já vamos à igreja. E assim, é de sábado e domingo, não temos tempo mesmo para nada, mas o tempo somos nós que fazemos, né, irmãos? Mas eu sei que é bastante difícil para todos nós, mas nós estamos prosseguindo, caminhando. Isto que é o fundamental, né? Estamos servindo ao Senhor Jesus, orando unânimes, né? Graças a Deus porque as irmãs têm cooperado com o nosso trabalho ali sempre que possível. Mas quero que as irmãs continuem orando por todos nós, pelo grupo das irmãs. E nós também estamos orando para que o Senhor possa nos abençoar neste lugar, que as irmãs possam crescer. Não só em número, né, em quantidade, mas em tudo, né, na espiritualidade, no crescimento, em salvação de almas, né, crescendo cada vez mais, ganhando mais e mais almas para o Senhor Jesus. Eu tenho assim um testemunho de bênção muito glorioso para contar aos irmãos. Vou contar rapidamente. Ali no meu colégio de trabalho,
eu não posso sair no evangelismo com as irmãs ali na sede, igual eu fazia muito ali na Americanópolis, quando nós congregávamos, né? Meu tio e irmão em Cristo aqui, irmão Gomar, irmão Nestor, sabe bem disso, né? Irmão de Mário ali na Americanópolis, nós trabalhávamos ali, fazíamos campanhas e campanhas, e agora nós estamos trabalhando para o Senhor ali no colégio, né? O Senhor tem, irmão, assim, realizado uma grande obra ali onde eu trabalho. Estou, assim, bastante alegre, bastante feliz, porque o adversário tem se levantado, mas tem se levantado para cair, né? E ali o Senhor tem salvado uma amiga minha, professora, a qual eu tenho, assim, do ano passado e todos os anos que eu tenho estado ali, jogado muitas sementes, né? E agora sim estou recebendo os frutos gloriosos. Mas nós temos recebido uma bênção tão grande, tão maravilhosa, que elas vêm já me cumprimentar com a paz do Senhor. Eu fico tão feliz que eu nem sei, sabe? Eu fico até assim, nem respondo a primeira vez que ela chegou pra mim assim, a paz do Senhor, minha irmã. Eu falei, ô Senhor, porque assim, tão assim, sem graça com essas irmãs, que eu nem esperava, sabe? Eu fiquei tão maravilhada. Eu falei, ô Jesus, como tu és bom, como tu és maravilhoso, né? Olha, irmãos, mas eu fiquei tão contente porque foi pregando, orando e sofrendo muitas calúnias, né, difamações, mas diante do Senhor nada fica encoberto, né? O Senhor é aquele que esclarece todas as coisas. E Deus, assim, através dessa vida, tem, assim, salvo outras vidas. E nós temos evangelizado, orado ali no meu corredor, ali onde nós trabalhamos, em mais ou menos 10 professores no meu corredor. Então nós não temos assim muito acesso, mas conversamos um pouco, evangelizamos por obra, por literatura, e Deus assim tem realizado uma grande obra, graças a Deus. Tem salvo uma pessoa que eu falava assim, eu tenho tanta vontade de levá-la para a igreja, né? Ali do Guapuri, ou uma outra congregação nossa aqui perto, mas ela mora tão distante, mas o Senhor fez a obra. Ela está vindo lá do Guarapiranga, onde ela mora, e está vindo congregar aqui na Avenida QPC, juntamente com essa outra amiga professora minha. Ela era uma pessoa muito problemática, cheia de problemas, e eu orava muito por ela na hora do intervalo, né? E repreendia as enfermidades. E agora, irmãos, ela tem um sorriso tão glorioso. E através dessas vidas, irmãos, nós estamos alcançando os alunos, né? Uns alunos que só a misericórdia de Deus, né? Os meninos que elas olhavam assim e falavam, são adolescentes, são muito difíceis, né? E eles estão indo para a igreja também, né? Estão indo para a igreja, vão formar lá um grupo de louvor. Então, irmãos, assim, uma satisfação tão grande no meu coração, assim, rejubila de alegria, sabe? Por ver. E nós plantamos, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Um planta, outro rega, né? O importante é que estamos fazendo a obra do Senhor. Graças a Deus, irmãos, que esse é o motivo do meu coração, assim, estar bastante alegre, porque vale mais uma alma, né? Do que o mundo inteiro. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e peço aos irmãos que continuem orando em nosso favor, para o Senhor continuar nos abençoando, nos dando essa graça, né? E continuar, como a irmã Rita falou, perseverando no Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Puxa vida, já vai eu quando chegar lá na presença do Senhor, o que eu vou ter para falar com Ele que eu não fiz nada? Depois ele acordou, era sonho. Aí ele começou a ingressar na obra, agora é o que é, né? Amém? Glória a Deus. Vamos, aí, irmão, todo mundo sabe que é o 6º aniversário dessa congregação, né? 6º aniversário. E essa congregação foi feita às pressas. Compramos quase sem poder, com ajuda. O nosso trabalho estava começando no Guapuri, e ali o nosso irmão Joeme tinha umas madeiras, que são essas aí. Eu digo, vou fazer de madeira. O pastor ali, eu disse, não, mas de madeira fica ruim, vamos fazer de material. Mas é que ganhamos a madeira, e o Joeme trouxe a madeira aqui, e nós começamos a fazer, e está aqui, 6 anos. Agora nós temos fé que vamos reconstruir, vamos fazer de material. Mas enquanto isso, 6 anos, aleluia. Amém. Vamos ouvir nosso irmão Éber Jael, para depois passar para a palavra final, o pastor Elias. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele anda comigo por onde eu andar. Ele cuida de mim com seu eterno amor.
irmãos que não tiveram oportunidade, me perdoem, mas ouviram os cantos de louvor. Mas não se pode dar oportunidade a todo mundo, né? Mas graças a Deus, fiquei muito alegre. Estou, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos unidos neste trabalho maravilhoso, que é o 6º aniversário desta igreja, desta congregação. Enquanto os irmãos procurem suas Bíblias, Josué capítulo 3, quero parabenizar aqui a igreja, na pessoa do seu dirigente, nosso irmão evangelista Jolito Crossi, e dizer também às irmãs que as irmãs já são bonitas, mas com esse uniforme são mais lindas ainda. Graças a Deus. Aleluia. Louvar a Deus aqui pela vida dos obreiros cristãos, com Guimar, com Nestor, Timari, com Heber, com Marcos, cadê o Marcos? Irmão, enfim, aqui tem um batalhão de irmãos experientes que estão fazendo a obra de Deus. Eu já estava até pensando comigo, a igreja do Vazio é uma igreja de obreiros, muitos obreiros, valores. Ali não tem nem bronze, e nem prata, e nem madeira, ali tem ouro. Aleluia. Glória a Deus, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, os membros desta igreja, você que faz parte desta igreja, você que está aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Deus seja louvado por sua vida. Quero lhe dizer que Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória para você. Você veio ao lugar certo, você veio à casa de Deus. E é na casa de Deus que nós recebemos bênçãos e vitórias. Graças a Deus. Sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai acerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, porque sabiam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam uma arca do concerto, dizendo: que viestes, quando virdes até a borda das águas do Jordão. Então disse Josué: vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Amém. Aleluia. Poderia sentar, irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, conforme disse, estamos alegres por este privilégio, por esta tarde, estamos reunidos. Eu sei que as horas se avançam, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem coisas maravilhosas ainda para fazer no nosso meio. Não porque está o pastor Elias aqui, mas é porque Jesus. Aleluia. Jesus, o pastor deste salmo que as irmãs cantaram. Esse Jesus que derruba barreiras que as irmãs cantaram. Esse Jesus que usou Paulo para dizer nenhuma condenação há. Este Jesus. Esse Jesus que se manifesta na face de um irmão e na face da irmã. Você crê que Deus tem uma bênção para você esta noite? Glórias ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre este assunto. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esta é uma palavra que nos chama a atenção e nos convida a adorar o Autor do infinito, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Aleluia. Aquele que o céu e a terra quiseram fugir da sua presença, mas não se achou lugar para eles. Porque Ele é maior que o céu e maior que a terra.
Aleluia. Glória a Deus. Para quem estuda, sabe muito bem que esses elementos não são tão pequenos assim. O céu e a terra não é tão pequeno assim. Eles descobrem cada vez mais planetas e mais planetas, galáxias e mais galáxias. Mas a palavra de Deus diz que o céu e a terra fugiram, queriam fugir, mas não se achou lugar para eles. Porque não existe nada na terra e no céu que Deus ele contempla o seu coração. Deus é tão grande que nada pode se esconder da sua presença. É verdade, meu pai. Mas ele ao mesmo tempo pode se transformar em tão pequeno que habita no coração de um homem regenerado, de um homem que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de céu, meus irmãos, falamos de infinito, mas louvamos neste momento o autor do infinito, aquele que é maior, Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que possui toda a grandeza, mas ao mesmo tempo habita em um minúsculo ser, chamado homem regenerado, mulher regenerada. Glórias para sempre o nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor neste momento. Aleluia. Glórias ao Senhor. Pois, meus irmãos, é desse Deus que santifica, desse Deus que regenera, que eu quero falar. O texto é muito claro em dizer: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem muito bem que Josué foi um moço de Moisés, o seguidor de Moisés, o servo de Moisés. Josué estava sempre ao lado de Moisés, até mesmo quando o povo queria abandoná-lo, mas Josué estava ali. Josué era um moço que não deixava a tenda. Josué era um moço que estava sempre junto a Moisés. Talvez Josué não soubesse, mas Deus estava trabalhando a vida de Josué para que ele fosse o sucessor de Moisés. Deus estava fazendo coisas na vida de Josué que no momento ele não entendia e não compreendia, mas o Senhor tinha um plano maravilhoso na vida de Josué. E eu sei que nesta noite pode estar acontecendo muitas coisas na sua vida que você não entenda agora, que você não compreenda agora. Talvez você até discorde de algumas situações, mas o Senhor pode estar lhe dizendo no seu coração: agora você não entende, mas amanhã você compreenderá. Aleluia. E lá, conforme lemos o livro de Josué, cujo nome é Jeová é a salvação. A palavra Josué é a mesma expressão da palavra Jesus. Só que Josué é no hebraico e Jesus é no grego. A palavra Josué no hebraico é Yeshua. Os judeus cumprimentam-se, os judeus messiânicos cumprimentam-se Yeshua HaMashiach. Shalom Yeshua HaMashiach. A paz de Jesus, o Messias. E Josué quer dizer Yahvé é a salvação, Jeová é a salvação, e é o nome de Jesus. Interessante que o nome é tão importante que esse jogador famoso aí, chamado Pelé, casou-se com uma evangélica e teve o seu primeiro filho. Ele colocou exatamente esse nome, só que no hebraico o nome é Joshua, que é a mesma coisa que Yeshua, quer dizer Jesus em hebraico. O nome é tão bonito, é tão lindo, é tão veraz. E Deus tinha um trabalho especial para um homem que tinha o nome de quem no futuro seria o nosso Salvador, o nome que prefigurava Jesus Cristo lá na frente. Tanto é que Jesus se manifesta no livro de Josué como o capitão dos exércitos do Senhor. Aquele anjo que se manifestou a Josué, no texto aqui, não fora simplesmente um anjo,
Mas ali, meus irmãos, fora a pré-encarnação de Cristo, porque Josué o adorou. Existem alguns anjos na Bíblia que não recebem adoração, mas existem outros que recebem. Isso significa que não é simplesmente um anjo, mas é a manifestação cristofânica, pré-encarnada de Cristo no Antigo. Então, Moisés partiu e Deus deu uma tarefa a Josué. E que tarefa? Sucedeu que depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado. E desta maneira levanta-se Josué, corajoso, forte, homem que não se encurva diante das ameaças. Mas Josué não havia aprendido tudo com Moisés. Havia algumas coisas que precisaria aprender. E uma delas foi o exercício da santificação. Uma delas foi a prática da santificação. E é exatamente neste ínterim que o Senhor se manifesta a Josué pela segunda vez e diz, meus irmãos, depois dos espias que foram enviados a Jericó, e o Senhor disse a Josué para que ele entrasse pelo caminho da santificação. Ele aprendeu com Deus, e depois que ele aprendeu as exigências de Deus, então Josué ministrou o povo. E agora não era mais Deus que estava falando, mas o Senhor falando na boca de Josué. E o versículo 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará maravilha o Senhor no meio de vós. Louvado seja Deus. A palavra diz: santificai-vos, porque amanhã as maravilhas virão depois que nós nos colocarmos na presença de Deus. As bênçãos começam quando nós nos entregamos, quando nós nos convertemos, quando nós voltamos para Deus. Aleluia. A santificação é um processo. É um processo. A santificação não é uma doutrina para ficar se dando show, sabe? Porque existem algumas pessoas que gostam de dar show de santificação. Gostam de deixar transparecer aos outros que eles são mais santos que o outro e começam a menosprezar. Não, santificação não é uma doutrina dessa natureza. A santificação é uma doutrina para que todos entrem no processo. Existem um mais adiantado e outros menos, mas todos estão no caminho, todos estão indo para lá, porque é o meio pelo qual todos encontrarão o Senhor. E existem 3 fases de santificação na vida do crente. A primeira fase da santificação é quando a pessoa recebe Jesus como Salvador. Então o fato dessa pessoa deixar o mundo e vir para a igreja, deixar o pecado e vir para Cristo, o fato da pessoa vir à igreja, ouvir a mensagem e na hora do apelo levantar a sua mão e vir à frente, aí começa o processo da santificação, porque ele já está falando diante de Deus, da congregação, que ele está disposto a começar a sua santificação. Então a santificação começa na vida do crente quando ele vem para Jesus, quando ele recebe a Jesus, quando ele entrega a sua vida a Jesus, quando ele vem para os pés do Senhor Jesus. É aí que começa a santificação. Mas ela não para aí. A santificação é um processo. Começa quando a pessoa aceita Jesus. E durante a sua vida inteira deve ser uma vida de santificação. Durante a vida inteira o crente tem que ter uma vida de santificação. E por último, a pessoa só entra no céu se continuar no processo da santificação. Eu conheço muitas pessoas que deram shows de santificação, mas hoje estão no mundo. Conheço muitas pessoas que não podiam ver algo diferente aqui ou ali, talvez por causa de uma manga de camisa, ou então por causa de coisas assim, muito difícil de se falar agora, com relação a exigências e costumes. Eram tão santos
que não aguentaram ficar na igreja, porque entenderam a santificação errada. Nós precisamos compreender a santificação, meus irmãos, de dentro para fora. A santificação não começa pela roupa, a santificação não começa pelo sapato, a santificação começa dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher. É só os irmãos analisarem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que diz aí o texto? E o mesmo Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito seja inteiramente conservado, irrepreensíveis para a vida do Senhor. É assim que está escrito aí? Não é assim. É o contrário. E todo espírito, alma e corpo estejam conservados e irrepreensível. Nós às vezes temos, irmãos, um pensamento que herdamos da tradição, de que a santificação começa pela roupa, começa pelo cabelo. A santificação começa de acordo com Romanos capítulo 8. O mesmo Espírito testifica com o Espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus não testifica com a nossa cabeça e nem com a nossa alma. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. É lá dentro, lá no fundo da sua alma que começa a santificação. Aleluia. E quando a santificação começa lá dentro, eu tenho uma palavra de apoio, eu tenho uma palavra de amor, eu tenho uma palavra de carinho, eu tenho uma palavra de estar misturada com amor. Aleluia! O melhor tempero da santificação, o tempero da santificação é o amor. Mais uma vez, da santificação é o amor. Aleluia! E o amor é o fio dourado da graça divina. É o que o deixa mais belo. Você pode ter fé para transportar um monte de um lado para outro. Você pode ter dons de profecia, de milagres, de línguas. Mas de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, se não tiver o amor, nada disso adiantará. O Espírito está dizendo a você esta noite: santifica-te, mas misture essa sua santificação com o amor. Aleluia. Quando a santificação começa no Espírito, então eu tenho condições de identificar as coisas do lado espiritual. Porque existem alguns que só olham para o lado racional. Mas quando você entende a situação do lado espiritual, então a coisa muda, porque você está vendo além do racional, além da face, além da roupa, além dos olhos, você está olhando a situação espiritual. Aleluia. E às vezes, você chega em casa e encontra uma pessoa nervosa. Às vezes você chega em casa e encontra uma esposa nervosa, um esposo bravo, um filho bravo. E se você olhar pelo lado racional, você também ficará bravo. Você também vai ficar nervoso, se você olhar pelo lado racional. Mas se você olhar pelo lado espiritual, você vai perceber que é hora de você interceder por ele, orar por ele. Senhor Jesus, põe as tuas mãos. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Repreenda toda seta maligna. Recalamaçu de rébrias. Repreenda, Senhor, toda hoste da maldade. Então você vai entrar do lado espiritual. E desta forma você continue o processo de santificação. Porque santificação não é o fato de estarmos apenas na igreja. Aleluia. A palavra de Deus diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então quando a santificação começa lá no Espírito, eu vou ter também sentimentos sadios e sãos, sentimentos verdadeiros. Eu posso ter um choro de alegria, eu posso ter um choro de participação. Então eu vou receber o outro, eu vou amar o outro. A palavra lá em Gênesis capítulo 1 diz: Bereshit bara Elohim. A tradução é: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é ruá. Isso é o mais profundo que tem no homem. É a mesma coisa que pneuma. A tradução mais comum é vento. Porque quando o Senhor fez o homem, ele soprou nas suas narinas.
daí vem a palavra vento. Daí nós temos um nome, por exemplo, pneu. Por que pneu? Porque pneu é uma roda que tem vento. Não é? Temos a ciência conhecida como pneumatologia. A orientação começa no espírito, então as nossas atitudes depois sentimentais, atitudes carnais, começam a serem santas. A nossa linguagem começa a ser santa, os nossos olhos passam a ser santos, a nossa roupa passa a ser santo, enfim, mas não porque começou de fora, começou lá dentro. Aleluia! E seria, o Jordão se abriria, da mesma forma que o Mar Vermelho se abriu. O que é isso? É o exercício, é o fruto da santificação. Quando você exerce a santificação, meus irmãos, as pessoas gerarão frutos da sua vida. Aleluia. Porque a fragrância da santificação espanta Satanás. Aleluia. Hoje eu ouvi de um professor lá da faculdade, me dizia o seguinte, sabe, pastor, me dizia o professor, hoje em dia é só começar a pregar o evangelho sério, as pessoas começam a lhe apedrejar, e você às vezes acaba ficando até sozinho quando você quer pregar o evangelho sério. Porque existe muito oba-oba por aí. Existem muitas igrejas, muitas pessoas que estão atrás da multidão. Atrás é de Cristo, seguindo a Cristo. E quem quer entrar no céu é pela porta estreita. E o caminho é a santificação. Aleluia. Hebreus 12, 14. É muito claro o escritor aos Hebreus em dizer isso. Seguir a paz com todos e a santificação. Nós não podemos separar essas duas coisas. A primeira é paz. Você precisa ter paz com seu irmão, com a sua irmã, com a sua igreja, com o seu pastor. Paz com todos. Não é? E é a santificação. São duas coisas indispensáveis para ver a Deus. Mas para você ter paz com seu irmão, primeiro você tem que ter paz com Deus. É a cruz. É a cruz. Vertical e horizontal. Sabe? Você primeiro precisa ter paz com Deus. E antes de ter paz com o seu próximo, você tem que ter paz consigo mesmo. Você não pode estar em guerra consigo mesmo. Você tem que ter condições de valorizar o teu corpo, seus olhos. Enfim, você tem que amar essa estrutura que Deus fez. Aleluia! Glória a Deus! E em seguida, sim, aí você tem condições de ter paz com o seu irmão. Como uma pessoa faz com o outro, você está em guerra consigo mesmo. Como uma pessoa se odeia, se ele vive se maldizendo, se maltratando, essa pessoa não tem condições de amar o outro. E depois diz paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A doutrina da santificação é uma das doutrinas basilares, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Mas como começa a santificação? São João capítulo 7. Jesus na oração sacerdotal, na verdade, a tua é a verdade. A santificação começa pela palavra. A santificação, meus irmãos, me entendam, não começa pela oração. A santificação não começa pelo batismo. A santificação começa pela palavra. Porque quando você lê, quando você estuda, quando você examina condições de deixar de fazer uma porção de coisas. É o que o Senhor Jesus diz no capítulo 7, versículos 37 e 38. E no último dia da festa, o Senhor Jesus se pôs de pé e disse: quem tem sede? Se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no verso 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a história, quem crê em mim, como diz o pastor, é isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E no verso 39, o texto completa: isso dizia ele a respeito do Espírito Santo que havia de vir. Isso significa que crer em Jesus, de acordo com a história, não dá muito resultado. Mas se você crê em Jesus, de acordo com as Escrituras, então você terá sucesso na vida. O conhecimento de Jesus vem através da revelação escriturística.
E é por isso que é muito bom participar de escola bíblica, escola dominical, culto de doutrina, ter o costume de entrar no teu quarto, fechar a porta, ler a Bíblia, estudar a palavra. Isso é fundamental. Lembro-me quando era criança, que nós tínhamos ali a escolinha dominical, e até a irmã Ormi era professora. Naquela ocasião, tinha ali o dever de decorar os salmos. E tinha muitas crianças que decoravam os salmos. Hoje eu sei vários salmos de cor por causa daquela ocasião, porque a palavra ficou na cabeça, desceu para o coração. E é bom que nesta noite esta palavra desça para o teu coração. E você saia daqui, aleluia, pensando, vê da sua santificação hoje. Amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Você se santifica hoje. Você guarda o teu pé hoje. Você guarda o caminho hoje. Você se entrega hoje. E então, o inimigo pode fazer algum plano, como ele sempre tem, mas você está guardado. Há algum tempo, uma história interessante a respeito de um mercador armênio. Um homem que orava ao Senhor, que entregava a sua vida nas mãos do Senhor todos os dias. E ele vendia mercadoria no meio do deserto. E diz a história, e ele saiu com a sua caravana para vender mercadorias em outro lugar. E logo que ele saiu pelo deserto, um grupo de assaltantes resolveu segui-lo com o objetivo de assaltá-lo no deserto. A história, o testemunho deste irmão, certo, com a sua mercadoria, e na primeira noite foram em direção àquele homem, certo, tinha uma muralha em volta daquele homem, que os bandidos entenderam o que significava aquilo. E uma muralha ia passar para o outro lado, e eles ficaram apavorados e disseram, olha, vamos continuar seguindo esse homem para ver que mistério é esse. Assaltava durante a noite, eu não sei porquê, mas assim está escrito. Eles tentam o homem, e lá o homem de Deus andava, a muralha o acompanhava. Ele ia para a direita, a muralha ia para a direita. Ia para a esquerda, a muralha ia para a esquerda. E os assaltantes ficaram mais impressionados com isso. E na terça, eles disseram, vamos, à noite, a muralha estava lá. Mas só que na muralha tinha algumas brechas. E disseram um ao outro, olha, mas podemos entrar por aquelas brechas. E os assaltantes foram, conseguiram entrar pelas brechas da muralha, e o homem estava dormindo sossegadamente. Então os bandidos não estavam nem interessados mais em roubar. Acordaram o homem e disseram, olha, o senhor pode nos explicar que mistério é esse? Faz 3 noites que nós estamos tentando te assaltar, mas tem uma muralha invisível que te acompanha pelo deserto. O que é isso? E o homem de Deus acordou e diz, olha, eu sou um homem de Deus. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor todos os dias. Entrego os meus negócios. Eu creio que Deus me guarda. Mas acontece que ontem à noite eu estava muito cansado. E a hora que eu fui orar, eu apenas balbuciei algumas palavras. Falei algumas palavras assim, sem sentido. Eu não orei como orei nas outras noites. E é por isso que vocês conseguiram entrar pelas brechas. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que acontece quando nós entregamos a vida nas mãos do Senhor. Embora teve uma brecha lá, mas eles entraram e souberam que tem um Deus que opera na vida do homem. Quando nós nos santificamos a nossa vida, tem uma muralha. Embora você não saiba, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E você não sabe o que o inimigo planeja para você. Se você guarda a palavra, você come hoje. Se você bebe a palavra hoje. Se você recebe a revelação de Deus hoje. A instrução de Deus para a sua vida hoje. Então você está coberto com a palavra, cuja o Senhor, em Mateus capítulo 4, irmãos, não se assustem comigo não. Quando o diabo gosta de aparecer, depois que você passou uma noite de vigília, depois que você passou uma semana de jejum, depois que você orou, estudou a Bíblia, depois que você foi no céu, praticamente falando, porque isso foi o que aconteceu com Jesus.
Depois de Jesus ter jejuado 40 dias, 40 noites. Aleluia. Então apareceu o inimigo para tentar. Mas depois de um culto, depois de uma graça maravilhosa, é que ele vem querer colocar a sua pata. Mas você está revestido, você está santificado, a palavra de Deus está em vós. Santificai-vos, porque amanhã, e diz a palavra, que quando os sacerdotes colocaram os seus pés nas águas, as águas se abriram, porque eles se santificaram antes. O que mais aconteceu? Passaram o Jordão. Aleluia. Louvado seja Deus. Passaram o Jordão. E foram, meus irmãos, que o capítulo 4 fala das 12 pedras tiradas no meio do Jordão. Mas vamos um pouco mais adiante, rapidamente. O que mais aconteceu? No capítulo 5, eles continuaram com o projeto de santificação, porque no capítulo 5 eles praticaram a circuncisão, que era o pacto de Deus para com o povo lá no Israel. Aleluia! Depois adiante eles celebraram a Páscoa, que era um dos mandamentos de Deus para o seu povo. Aleluia! Versículo 13. Aconteceu que o anjo do Senhor aparece a Josué e a santificação cresceu um pouco mais. No capítulo 6, então temos uma história linda das muralhas de Jericó caindo. Deus instruiu o povo a dar voltas pela muralha, em volta da muralha de Jericó. E todos estavam, porque eles sabiam quem era o Deus. E todos ficaram praticamente em jejum, fizeram um jejum de palavras. E só falaram quando Josué pediu para que eles falassem. O verso 10, capítulo 6, verso 10 diz: porém, ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, que eu vos digo. Eles ficaram muito vivendo a época, meus irmãos. Oca! A oração tem que ser ouvindo a sua oração. É um tipo narrador de futebol, mas a quero que você... E é bom que você chore e pense que você esteja embriagado, mas você vai ver a reta. A unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus que põe o teu espírito. Ai, aleluia. Oh, aleluia. Receba esta palavra como vinda do céu para a tua alma. Oh, aleluia. Não fique falando com A ou com B. Conte para Jesus onde é a tua dor. Ore nos pés de Jesus. Riandefaste obricandas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Muralha de Jericó. O texto é amanhã. Pode ser que hoje já seja o resultado do ontem na sua vida. Por que você foi liberto? Por que você recebeu a cura? Por que você está ouvindo Deus falando contigo? Por que você sabe identificar a voz de Deus? Porque ontem você se consagrou. Ontem você levantou a santificação das mãos, santificação dos pés. Aleluia! Santificação. Aleluia. Eu não tenho tempo, mas que eu li, que me deixou pequeno. Eu li uma oração que eles gostavam de escrever. Crescer e eu diminuir.